Então ele vai nos ajudar e nós vamos nos sentir então o quê? Fortalecidos. Vai crescer a nossa paciência, né? Vai crescer a nossa perseverança. Então nós vamos ficando cada dia mais fortes nessa luta que virá. E Deus quer que nós fiquemos o quê? Parecidos com Jesus. Então veja bem que Jesus, para assumir o seu ministério, para iniciar o seu ministério de expulsão de demônios, de milagres, né? De curas ali de toda forma, de pregação do Evangelho. Olha, veja bem, o que ele fez primeiro? Primeiro, ele passou por tentações, provações. Ele primeiro se fortaleceu nisso. Primeiro, ele foi treinado para as lutas. Então, é no deserto é que nós somos fortalecidos, treinados. Então é preciso passar pelo deserto. É preciso passar pelas tentações e as provações, para depois podermos sermos usados por Deus para fazer a obra de Deus. Então você quer ser mais usado por Deus? Então busque comunhão com Deus. Jesus buscou com jejum, oração, meditação na palavra de Deus. Passou pelas provas, pelas tentações, venceu, e Deus então, a partir daí, começa a usá-lo tremendamente. Veja bem que quando ele desce lá do monte onde ele estava sendo tentado, que ele vence as tentações ali, as provações, ele agora começa logo expulsando demônio, curando os enfermos, fazendo milagres, fazendo paralítico andar, cego ver e pregando o Evangelho do Reino de Deus. Mostrando que o Reino de Deus não é só de palavras. Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus. Então veja só, esse é o legítimo Evangelho. Tem muita gente pregando o Evangelho de modo completamente errado, fora da palavra de Deus. O Evangelho é pregado com sinais, prodígios e maravilhas. Não é só palavra. Sinais, prodígios, maravilhas, sinais, eles acompanham a pregação do Evangelho. E se nós vermos em Atos dos Apóstolos, um modelo para nós é Atos dos Apóstolos, nós vamos dizer que o padrão de Atos dos Apóstolos é sempre o quê? O milagre, depois a pregação do Evangelho, e aí existiam conversões aos montes, aos milhares. Então Tiago diz que devemos ficar felizes quando passarmos por essas provações, por essas tentações. Por quê? Vamos poder ser mais usados por Deus, vamos poder também ajudar as pessoas que estão passando pelos mesmos problemas. No tópico 3, felicidade pela tentação, versículo 12. Quando o cristão é submetido às tentações, há uma tendência de ele entregar-se à tristeza e à angústia. Mas atentemos para esta expressão: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Em outras palavras, como é feliz, realizado ou atingiu a felicidade aquele crente que é provado, não em uma, mas em várias tentações, como está no versículo 2. Ser participantes dos sofrimentos de Cristo e ao mesmo tempo felizes parece paradoxal. A Bíblia, porém, orienta-nos a que nos alegremos em Deus, porque a tribulação produz a paciência, e esta a experiência, que finalmente culmina na esperança. Romanos 5, de 3 a 5. Isto mesmo, vivemos sob a esperança de receber diretamente de Jesus a coroa da vida, uma recompensa preparada de antemão pelo nosso Senhor para os que o amam. Você ama o Senhor? É discípulo dele? Então não tema passar pela tentação. Há uma promessa: você receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Alegre-se e regozije-se em ser participante das aflições de Cristo, pois é justamente nesta condição de felicidade verdadeira que ele nos deixará por toda a eternidade, quando da revelação da sua glória. Devemos saber também que nós não vamos conseguir vencer todas as provações, todas as tentações. Alguma vez nós vamos cair. Não existe ninguém perfeito como Jesus, que passou por todas as provas, as tentações e venceu todas. Então, vai acontecer? Vai. Agora, nessa hora, o que você vai fazer? Então você vai imediatamente se arrepender, pedir perdão ao Senhor por isso, e a partir daí você já sabe
como é que você caiu. Então você aprendeu. Você agora já sabe a armadilha que começou primeiro montada por você mesmo, pelos desejos que moram dentro de você, e você vai saber como Satanás, com seus demônios, incentivou você, armou toda uma situação para colocar você para cair nessa tentação, nessa provação. Agora você já aprendeu. Então não existe mais porque você cair na mesma coisa. Então você agora procura ajuda em Deus, fortalecimento em Deus, para não cair mais nisso. Porque agora você já sabe como é que funciona. Então todas as áreas da sua vida devem estar aí guardadas. Não é como aquela história lá do tendão de Aquiles, né? Um soldado valente que tinha uma armadura que vencia todos. Mas um dia um soldado, olhando um soldado inimigo, descobriu que ele, para se movimentar com aquela armadura, ele precisava mover ali o seu calcanhar. E ele foi lá e cortou ali, onde chamamos hoje de tendão de Aquiles. E aquele soldado caiu no chão e ele então pôde matá-lo. Então veja só, assim também o diabo anda em nosso derredor e anda estudando a maneira de nos derrubar. Ele vem tentando de todas as maneiras fazer-nos nos afastar de Deus. E ele sabe as nossas fraquezas, porque nós demonstramos, quando somos aí tentados, nós demonstramos que temos essas fraquezas. Então ele vai tentar nos derrubar por essas fraquezas. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que ir nos guardando nessas coisas, nessas áreas onde nós somos tentados, onde nós sabemos que somos fracos, temos que fortalecer essas áreas. E como é que nós vamos fortalecer? Sempre jejum, oração e palavra de Deus. Sempre. Para nós combatermos o pecado, a primeira coisa, sabemos o que é pecado. Como é que nós vamos saber o que é pecado? Lendo a palavra de Deus, nós vamos saber. Isso aqui ofende a Deus, isso aqui é pecado. Então, se você olhou para alguém que desejou adulterar, veja só, Jesus já está dizendo que esse olhar com desejo já é pecado. Então, o que você vai fazer? Não olhe, não fique prestando atenção, não fique parado nisso. Lembre-se sempre nessa hora, lembre-se, olha, adultério é pecado. Então, você combate e vence. Então, você deve estar orando, jejuando e com a palavra de Deus sempre. Orando ali, meditando nessa palavra, para poder estar sempre firme para vencer as tentações e as provações que certamente virão, vem na vida de todos. Então esteja pronto e seja sempre em comunhão com Deus, esteja sempre confiando em Deus, esteja sempre buscando ajuda em Deus, pedindo socorro a Deus para que você possa passar por isso. Então você vai se fortalecendo e vai vencendo todas as provações e as tentações que virão. Então veja só que aqui Tiago diz que é feliz, é muito feliz aquele crente que consegue passar por essas tentações, essas provações e não cai nelas, né? Ele vence isso. Então ele vai ficando cada dia mais fortalecido, cada dia mais alegre, cada dia mais em comunhão com Deus e cada dia Deus pode usá-lo mais na sua obra. Cada dia Deus sente mais alegria em estar com esse cristão, com esse crente. Cada dia Deus pode conversar mais com esse crente. Cada dia Deus pode mostrar mais coisas para esse crente. Então, é nas lutas aí que o crente vai se fortalecendo. Vai também se tornando cada dia mais íntimo com Deus. Veja só que Davi pecou. Mas Deus não abandonou Davi. Davi buscou ajuda em Deus, pediu perdão, se arrependeu e buscou comunhão com Deus. E veja assim, todos os homens de Deus, na Bíblia, eles buscavam sempre o socorro em Deus, confiavam em Deus, adoravam a Deus, buscavam intimidade com Deus. Agora nós vamos ver que homens como José foi tentado, mas não cedeu à tentação. Então, você deve seguir exemplos, veja exemplos na Bíblia. Existem aqueles que caíram, e a Bíblia mostra que eles caíram, e eram homens de Deus, e continuaram sendo homens de Deus. Existem aqueles que foram tentados e não caíram. Então temos aí o exemplo de José,
temos o exemplo de Samuel, né? Então são exemplos que nós vamos ver e vamos aprender com eles. Como é que eles venceram? Por que venceram? Sempre por quê? Porque estavam preocupados em ser fiéis a Deus. Não estavam preocupados em ser fiéis aos homens, mas a Deus. Então não tema passar aí por tentações, por provações. Não fique desesperado quando estiver sendo tentado ou provado. Não. Busque sempre comunhão com Deus. Sempre lembrando, o crente tem que jejuar, orar e estudar a palavra de Deus. Vamos ver a nossa parte número 2, a origem das tentações. Tiago 1, de 13 a 15. Tópico 1, a tentação é humana. Tópico 2, a atração pela própria concupiscência. Tópico 3, Deus nos fortalece na tentação. Vamos ver então tópico 1, a tentação é humana. Embora a tentação objetive provar o crente, as Escrituras afirmam que ela não vem da parte de Deus, mas da fragilidade humana. Tiago 1,13. O ser humano é atraído por aquilo que deseja. A história de Adão e Eva nos mostra o primeiro casal sendo tentado por aquilo que lhe atraía. Gênesis 3, 2 a 6. Mesmo sabendo que não poderiam tocar na árvore do centro do jardim do Éden, depois de atraídos pelo desejo, Adão e Eva entregaram o seu pecado. A epístola de Tiago aplica o termo gerar, utilizado no versículo 15, a ideia de que ninguém peca sem desejar o pecado. Assim, antes de ser efetivamente consumada, a transgressão passa por um processo de gestação interior do ser humano. Portanto, a origem da tentação está nos desejos humanos e jamais no Altíssimo, porque Deus a ninguém tenta. Então, embora a tentação ela vai ter proveito para o crente, fortalecer o crente, fortalecer a comunhão com Deus, então o crescimento do crente se dará com o vencer essa prova, por vencer essa tentação. Agora, ninguém pode dizer, a tentação foi de Deus, foi Deus que mandou essa tentação. Veja bem, Deus não mandaria uma prostituta para tentar você. Isso é uma coisa absurda. Deus não mandaria aí alguém trazer para você um copo de cerveja para tentar você. Nada disso. Deus não mandou nada disso. Então não coloque a culpa em Deus. Não ache que Deus vai mandar um pecado para você, para ver se você é crente ou não. Nada disso. Jesus já levou na cruz do Calvário nossas dores, enfermidades, nossas iniquidades, nossos pecados, já levou. Deus não vai mandar de volta para nós. Então veja bem, nós somos tentados a vida toda. Por quê? Porque existe dentro de nós esse desejo de pecar. Se não existisse, não existiriam essas tentações. Agora, o nosso corpo vai trazer à nossa memória os desejos. Agora, nosso dever, nossa obrigação de trazer como resposta a nossa parte espiritual, que está em comunhão com o Espírito Santo, está em comunhão com Deus. É nossa obrigação trazer em resposta o nosso conhecimento da palavra de Deus que está na alma. Então, o Espírito unido com a alma, em comunhão com Deus, vencerá esses desejos, essas concupiscências que vêm para nos afastar de Deus. Veja a história de Adão e Eva. Olha lá, como é que o pecado é introduzido, como é que ele vai ser gerado aí, como é que vai ser? Então sempre concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Olha, concupiscência dos olhos. Olha, Eva, que fruto bonito, que fruto desejável. E ela olhou. Concupiscência da carne. O que é? Desejo de experimentar. Experimenta, come. Então vem aí, vai o estímulo para que experimente, para que toque, para que possa ver o sabor. Então vem aí essa tentação. Depois vem a soberba da vida. Se você comer, você vai ser maior ou igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Veja só, soberba da vida é esse desejo de ser grande, de ser maior do que os outros. Então a maneira do pecado entrar é sempre assim. Então nós temos que nos fortalecer em Deus para quando vier isso, nós possamos resistir, nós possamos aí dominar isso.